Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o princípio da anterioridade de uma forma resumida e simplificada. Dentro desses princípios também, vamos abordar sobre o princípio da anterioridade anual, princípio da anterioridade nonagesimal, as exceções sobre esses princípios e os tributos que podem ser exigidos imediatamente ou que podem ser criados ou majorados. Pois bem, o princípio da anterioridade, ele visa a coibir a tributação de surpresa. Isso significa que o princípio da anterioridade, ele nos protege daquele tributo que possa ocorrer, digamos, da noite para o dia. Por essa razão, ele prevê um tempo que deve ser respeitado. Tempo este entre a publicação da lei que cria e aumenta o tributo e incidência dessa lei. Este tempo, na atualidade, ele se desdobra em duas vertentes, que é onde vamos adentrar sobre anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Vamos falar sobre o princípio da anterioridade anual. Dispõe o texto legal que é vedado à União, ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que foi publicado a lei que o instituiu ou que o majorou. O que é exercício financeiro? Significa ano, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ou seja, a lei explica que é proibido à União, ao Distrito Federal, aos estados e municípios cobrar tributo no mesmo ano em que foi publicada a lei que criou o tributo ou que aumentou a alíquota de um tributo. Ou seja, se eu criar um tributo, aliás, uma lei que aumenta a alíquota de um tributo, ela só valerá no ano seguinte. Esse é o princípio da anterioridade anual. O princípio da anterioridade nonagesimal, ele está previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha B e C da Constituição Federal. E a anterioridade tributária, ela está ligada diretamente à eficácia da lei instituidora ou majorada de tributos, que ao ser publicada, a lei passa a viger normalmente no mesmo dia. Segundo a Constituição, o tributo criado ou majorado somente poderá ser exigido no exercício financeiro posterior a qual a lei foi criada, iniciando no dia 1º de janeiro e findando no dia 31 de dezembro, bem como da contagem de 90 dias da data da publicação. No primeiro caso, a anterioridade do exercício, enquanto que no segundo caso, denomina-se anterioridade nonagesimal. E esse princípio, ele não é absoluto, em que há exceções previstas no artigo 150 e parágrafo 1º da Constituição, e a anterioridade do exercício não será observada nos casos do IPI, quando houver redução ou restabelecimento das alíquotas da CIT, do ICMS e das contribuições sociais. No caso da anterioridade nonagesimal, somente o imposto de renda e as alterações na base de cálculo do IPTU e do IPVA que escaparão. E os seguintes impostos federais relativos à regulação econômica são o II, o IE e o IOF, bem como os emergenciais, que são empréstimos compulsórios, que são em caso de guerra ou calamidade pública, e o imposto extraordinário de guerra, que não observarão o princípio da anterioridade de maneira integral, ou seja, nem a anterioridade do exercício, nem a nonagesimal. Boa noite. Como já foi explicado anteriormente pelo colega, a respeito da anterioridade tributária comum e nonagesimal, vou falar de forma mais resumida sobre suas exceções, né? Pois ela não é absoluta e a Constituição garante que o legislador tenha que obedecer aos princípios. Primeiro, das exceções, a falar sobre a autoridade tributária comum, que ela diz respeito aos seguintes tributos, que é o II, né, que é o imposto de importação, o IE, que é o imposto de exportação, o IPI, o IOF, que é que recentemente a gente viu sobre esse tema, que o governo mesmo está isentando as instituições financeiras de cobrar
o imposto de operação financeira, e eu que trabalho na área, eu estou vivenciando isso bem na prática. O empréstimo compulsório, que é a questão, né, em caso de guerra externa ou calamidade pública. A calamidade pública até alguns estados, a maioria dos estados já estão passando por isso, né? Tem também a contribuição social e a contribuição residual e o imposto de guerra externa. Em relação a CID de combustível, digo na hipótese específica do ICMS, que é sobre o ICMS dos combustíveis e lubrificantes em relação que incide apenas uma vez. E nele tem previsão legal no artigo 155 da Constituição Federal. Beleza? E contribuição residual do imposto de guerra externa, que é outra também que faz parte da exceção, né? Respeita também esse princípio a questão de alguns empréstimos estatais, que é o IPVA, o IPTU, também, que são os empréstimos compulsórios, que é em caso de investimento público de caráter urgente, né? E o imposto residual. Né? No caso do princípio nonagesimal, né? As exceções desse princípio são os seguintes, que é o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o imposto sobre renda, né? O empréstimo compulsório, tá? Que eu, como eu havia falado, que é em caso de guerra e calamidade pública, né? Respeitam também, que também faz parte desse princípio, o IPI, né? O empréstimo compulsório, investimento público de caráter urgente, né? Contribuição social e também a CID de combustíveis, né? Fazem parte também o ICMS monofásico e o controle de contribuição residual. Outro ponto também é que na questão do princípio nonagesimal que também cabe atributo de competência estadual, no caso também que é o IPVA, e também de competência municipal, né, que é o caso do IPTU, né, de forma que esse foi um breve resumo, né, da questão das exceções dos princípios, né, a exceção nonagesimal e comum, ou comum e nonagesimal na sequência, né, e desejo a todos uma boa noite e até a próxima. Bom, diante do que os colegas já falaram anteriormente, existem 5 impostos que não precisam obedecer às regras já ditas e que fogem dos princípios. São os tributos que podem ser exigidos imediatamente, sendo eles Imposto Extraordinário de Guerra, Imposto de Importação, IE, IOF e o IPI. Os 4 primeiros têm cobrança imediata, já o IPI tem que aguardar os 90 dias do princípio da anterioridade nonagesimal. Então, diante de tudo isso que foi dito, podemos concluir que nenhum tributo poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou o aumentou, com exceção dos tributos que podem ser exigidos imediatamente.